Sobre a amada igreja, mais uma vez, na paz do Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Não, porque não tem palavra, é presença. Glória a Deus. Gênesis 19. Gênesis, capítulo 19. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por cada momento maravilhoso da nossa vida, Senhor. Peço, Senhor, neste momento, meu Pai, que abra a mente deste povo, Senhor. Que abra nossas mentes, meu Pai. Que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor quer nesse momento, meu Pai, nessa hora para nós. Que assim seja, meu Deus. Nós te agradecemos, amém. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E, vendo-os logo, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Só até aqui, irmãos. História. Esse capítulo é muito longo, mas é só até aqui. Nós sabemos que Ló é sobrinho de Abraão. Nós sabemos que Ló vivia com Abraão, com Naor, com Parã. Vivia numa terra de idolatria. E quando Deus pediu para Abraão sair do meio da tua parentela, ele veio com Abraão. Ele pediu: posso ir junto? Abraão vem. E ele veio, ele viu que seu tio ia crescendo em riquezas, viu que seu tio ia aumentando seu rebanho, e Deus começou a prosperar também na vida de Ló, porque ele andava com Abraão, ele andava com um servo, com um homem temente a Deus, ele andava com um homem que confiava no Senhor, ele andava com um homem que tinha uma fé inabalável. E desse modo Ló começou também a compreender e entender esse Deus. Mas a Bíblia vem nos dizer que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Talvez um pedaço de terra, um pouco de água, porque cresciam demais as ovelhas, o gado de ambos. E aí Abraão chamou Ló e falou assim: escolhe. Se for para a direita, for para a esquerda; se for para a esquerda, for para a direita. E Ló escolheu, talvez, a Bíblia diz que ele escolheu o melhor campo, porque nessa caminhada com Abraão ele viu muitas coisas, talvez muito sofrimento, muita escassez de água, de comida, e ali onde eles estavam tinha muita comida, mas talvez os pastores de Ló subiram até a campina e viram o pasto bom, e tinham falado para Ló: lá tem terra boa, melhor que aqui. E Ló partiu para aquele lugar, e Abraão permaneceu onde ele estava. Mas para onde Ló foi, havia duas cidades: Sodoma e Gomorra, cidades idólatras, cidades aonde acontecia de tudo, cidade aonde homem se deitava com homem, mulher se deitava com mulher, e vice-versa. Era um lugar onde podia de tudo: matar, roubar, furtar, que não tinha problema nenhum. Era uma cidade pecaminosa. Mas lendo as Escrituras, eu notei que Ló, ele estendeu as suas tendas ao redor de Sodoma. Ele não habitou dentro de Sodoma. Ele
Ele habitava fora de Sodoma, mas tinha convívio com os moradores de Sodoma. E uma passagem antes foi quando os anjos do Senhor, e o próprio Senhor apareceu para Abraão, falou com ele que ia dar um filho, e falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Foi onde houve uma grande narrativa entre Abraão e Deus. Olha a comunhão que Abraão tinha com Deus, de poder falar com Deus. Nós sabemos que Deus fala, às vezes eles não ouvem, às vezes eles se calam. Ele fala e pronto, acabou. E os irmãos sabem que ele depois, se tiver 50, 45, 40, 10, e se tiver 10, depois se tiver 10, eu vou destruir, pronto, acabou. Talvez Abraão estava falando de 10 porque era Ló, tua esposa, as tuas filhas, talvez as filhas se casassem, tivessem filhos. Então ele já estava contando com um número grande de famílias. E quando os anjos foram a caminho de Sodoma, aqui a narrativa diz que era tarde. E quando Ló viu aqueles dois vindo, os dois anjos vindo, eu meditei nessa palavra para saber, entender o que significava, por que ele se curvou, por que ele se inclinou aos anjos que ele não conhecia. Talvez nessa hora a vestimenta dos dois era totalmente diferente das vestimentas que chegavam para aquela cidade que passava por lá. Eram umas vestimentas diferentes de tudo que ele já tinha visto, de tudo que Ló já tinha visto lá. Então ele achou que eram duas pessoas importantes, talvez dois reis, ou estavam só de passagem, tanto que ele fala: não fique à noite aqui na rua, passa em casa e de madrugada você sai e segue o seu caminho. Eles disseram: não, nós vamos passar na rua. Talvez ali os anjos estavam provando se Ló realmente era merecedor de uma misericórdia, de uma cura, de uma libertação de Deus. Mas tenho para mim, irmãos, que Ló, como andou com Abraão, como viveu com Abraão, talvez aquilo que ele viu de Abraão, ele tomou para ele e não se deixou se enganar, não se deixou levar pela aparência daquele povo, permaneceu fiel a Deus, mesmo morando numa cidade de pecado, mas o pecado não entrou dentro dele. O pecado não fez parte da vida de Ló, não fez parte da família dele. E quando os anjos anunciaram: pega a tua família, pega o teu gênero, talvez os anjos já estavam profetizando, pega os seus gêneros, sobe daqui, vai para o monte, porque Deus vai destruir essa cidade. E se os irmãos lerem, a Bíblia diz que ele se demorou para sair, e diz que Deus teve misericórdia dele. Talvez ali ele estava tentando pegar tudo que ele tinha para levar embora, roupa, alimento, que seria, porque Deus ia destruir aquela cidade. Ele ia sair como? Só com a família, sem nada. Ele tentou pegar algo, e os anjos falaram: Deus tem misericórdia. Quer dizer, Deus ainda tem misericórdia de nós, mesmo que muitas vezes Deus falou para nós: sai, não fica aqui, não vai lá. E a gente vai, a gente é teimoso, e Ele está tendo misericórdia de nós. Aleluia. E quando Ló saiu, ele falou: Senhor, não posso ir para a montanha, porque aquela montanha vai ser destruída. Ele achou que Deus ia destruir aquela montanha. Ele falou: deixa eu ir naquela cidade ali. Talvez porque ser à noite, de madrugada, para subir no monte de madrugada, talvez um caminho difícil. Ele quis ir mais fácil, para o caminho mais fácil. Aí os anjos falaram: então vai então, porque Deus sempre vai ter misericórdia naquela cidade por vocês. Até isso Deus tinha, porque Deus estava cuidando de Ló. A cidade que ele entrou, ele não ia destruir por causa de Ló. Ele mandou sair de Sodoma porque ia destruir. Mas ele foi para uma cidade chamada Zoar, e Deus falou: eu não vou destruir por causa dele. E quando Ló viu que era tremendo a fúria de Deus ali sobre aquela cidade, temeu também. Ele falou: então Deus vai destruir aqui também, porque a Bíblia diz que ele destruiu não só Sodoma e Gomorra, mas as cidades que sim, quer dizer, tudo que tinha em volta de Sodoma e Gomorra, Deus sabe disso, porque todos eram cidades pecaminosas. E ele pegou as filhas, a esposa, saiu correndo, vamos embora para o monte.
morto. E ele saiu, só que os anjos já tinham falado para ele assim: não olha para trás, porque senão você vai ser destruído. Talvez a mulher de Ló não era tão crédula como ele, era uma incrédula, talvez não conhecesse Deus verdadeiramente, e ela olhou para trás e pôs se transformou numa estátua de sal, porque foi determinação de Deus, não olha para trás. Então tem muitas das vezes, irmãos, que Deus pede para a gente sair de certos lugares, mas não olhar para trás. Deus nos tirou de uma vida mundana, Deus nos tirou de uma vida de pecado, Deus nos tirou de uma vida de erro, não para a gente olhar para trás. A mulher de Ló olhou e foi morta. Então Deus está nos avisando para a gente não olhar para trás, não querer aquela vida que nós tínhamos, não querer voltar para aquela cidade, é o mundo que a gente vivia, para a gente conseguir caminhando. Vai machucar, vai doer, vai, mas Deus vai estar conosco. Deus estava com Abraão, como também estava com Ló, porque através de Abraão Deus abençoou Ló, e através de um filho, de uma filha ou de um vizinho, Deus abençoa. Se nós andarmos fiel, compreendemos a palavra de Deus. Aquele que anda com o mundano é, mas aquele que anda com o crente, crente é. A Bíblia diz: aquele que anda com o sábio, sábio é, mas aquele que anda com todo será. Então nós temos que começar a tomar uma decisão na nossa vida. O que a gente quer? É continuar caminhando com Deus, sabendo que vai ser difícil, sabendo que vai faltar coisa na nossa casa, sabendo que vai ter perseguições, mas nós confiarmos na palavra do Senhor, que Ele diz que aquele que estiver com Ele herdará o reino do céu. Ou andar, mas de vez em quando voltar para os caminhos do mundo, com medo, porque não é fácil. Nos últimos dias diz as escassez. Nós que somos pai, mãe, olhar para a geladeira, olhar para o armário, não tem nada, escudo de comida, vai ser difícil, vai, irmão, vai doer, vai mexer na carne, vai, mas e aí? Para você comprar algo, você vai ter que ter a marca. Para você morar, você vai ter que se sujeitar à marca, à cabeça, aos desejos do mundo. E não é isso que Deus quer para nós. A Escritura diz que aquele que suportar tudo em meu nome, ele dará o reino do céu. Nós temos que acreditar, irmão. Porque muitos países aí já começou a matança. Já está a matança, mas tem gente que nega, não tem negado. Nega que Deus não, é decolado. Mas nós sabemos aqui, se os irmãos lerem lá em Apocalipse, ele fala que aquele que é decolado aparece inteiro no céu por amor a Cristo. Aquele que vai tomar um tiro, o tiro vai bater, a carne vai cair, mas a alma vai estar no céu se estiver na presença de Deus. Porque é isso que Deus quer de nós, uma renúncia verdadeira. Ló, em primeira instância, ele olhou para as campinas, para o pasto, com medo de não alimentar os seus animais e a sua família. Mas Abraão, conhecendo o Senhor, se você for para a direita, vou para a esquerda. E talvez Ló olhou para nós, mas nós viemos dali, só tem terra, a terra não tem nada, não tem nem poço, nada. Então ele falou assim: eu vou para lá, porque lá meus pastores já foram lá e viram que tem água e capina, mudança é bom para o meu gado. O Senhor fica aqui, mas ele não sabia de uma coisa: quem ia sustentar Abraão é Deus, e quem nos sustenta hoje é Deus. Deus envia teus anjos dentro da nossa casa, muitas das vezes, e nós não prestamos atenção, porque nós estamos tão atarefados com outras coisas, que o anjo chega na nossa casa, e a hora que ele chega no portão, ele não vai entrar de imediato. Primeiro ele para e ouve o que está acontecendo dentro da casa. Se ele ouvir uma casa que não tem nada,
contenda, ele fala, não, essa não, vou para o lado. Aí chega a casa do lado, escuta oração, escuta louvor, e fala assim, aqui a gente pode morar, aqui a gente pode entrar. Mas tem muitas das vezes eles entram, e é só uma pessoa dentro da casa, dobrado o joelho orando, e as demais, não fazendo nada, se perdendo nas coisas do mundo, fazendo as coisas do mundo. E aí aquela pessoa que está lá orando, clamando, chorando, intercedendo pela família, é abençoada, e depois ninguém sabe por quê. Mas a família toda também é abençoada por causa de um. A Bíblia não diz: se um da tua casa crer, todos serão salvos. Serão salvos, mas não vai para o reino dos céus. Serão salvos talvez na primeira tribulação, mas vão permanecer na terra para se arrepender sinceramente, para ouvir as suas testemunhas que virão pregar, como diz em Apocalipse. Olha a misericórdia de Deus. Primeiro ele vai tirar o povo dele. Não é assim que Jesus falou? Eis que vou ficar com meu pai, fazer morada, preparar morada, e virei buscar os seus. Quer dizer, irá buscar os que são do meu pai. Essa é a primeira arrebatamento. E depois vai ter a tribulação. Eles vão passar pela tribulação, ficar aqui na terra, talvez se arrepender, não sei. E muitos não vão se arrepender. Mas aquele que se arrepender e ouvir as escrituras novamente, porque ainda assim Deus vai ter tanta misericórdia na humanidade que vai mandar 2 servos deles aqui para pregar a palavra durante 3 anos e meio, 42 meses. E nesses 42 meses, se não houver arrependimento, ou se alguém se arrepender, quando o Senhor vier buscar as suas testemunhas, aqueles que se arrependeram, aqueles que voltaram para o caminho do Senhor, vai subir, mas aqueles que não, infelizmente, vão ficar aí a mercê. O livro do Apocalipse é um livro tremendo. É um livro que, se você começa a analisar bem as escrituras, você começa a se arrepiar. Porque é um livro que você tem que estar numa comunhão com Deus sincera, porque senão você não vai entender. A tua mente vai ficar tão atribulada que você vai nem querer mais ler a Bíblia, não vai nem querer mais orar, porque o que diz ali em Apocalipse é o que está acontecendo e que vai acontecer daqui para frente. Quando a gente para de zombar, para de rir, lá em Apocalipse diz tudo isso aí. Que muitos ainda vão permanecer zombando e vai aceitar os caminhos da besta, vai preferir a besta do que andar com o Senhor, nos caminhos do Senhor, e esses vão ficar. Imagine, irmãos, quando começar a grande tribulação, e aí eles vão falar: meu Deus, não aguento mais, eu quero morrer. E a morte não vai estar mais aqui. A morte vai correr de quem está na terra, porque não vai ter morte durante 6 meses. Imagine 6 meses, irmão. Às vezes uma dorzinha de dente, 3 dias você fica louco. Uma dorzinha de ouvido, 3 dias você quer arrancar teu ouvido. Uma cólica renal, ou algo assim, qualquer dorzinha, tem um remédio, até um médico que você toma para. Agora imagine 6 meses ser atormentado por um ferrão de um escorpião gigante com cabeça de leão, e a sua cauda é com umas bocas de serpente te picando 24 horas, 6 meses sem parar, e você correndo do lado do outro não vai fugir, porque você não vai conseguir fugir. Você vai clamar: quero morrer, a morte já não vai estar mais aqui. Pastor, por que você está falando isso? Para que a gente venha se arrepender já. A gente já começa a se arrepender já e se direitar nos caminhos do Senhor. Vamos precisar passar pelo Apocalipse. Nós já estamos em Apocalipse 13, 14, 15, já estamos, já está acontecendo aí terremotos, furacões, vendavais, inundações, tudo está acontecendo. Porque a minha cidade faz 5, 6 meses que não chove. Talvez por ser uma cidade nova,
Deus está levando os seus servos para pregar a palavra verdadeira, para se arrepender. E talvez ser como Abraão, que vivia numa idolatria, ouviu a voz do Senhor, saiu da idolatria e foi abençoado. Como nós que vivíamos uma idolatria, ouvimos as vozes do Senhor e saímos, estamos sendo abençoados, estamos sendo conduzidos pela mão do Senhor. A chuva está aí, está chovendo, mas é pouquinho, pastor, mas está chovendo. Estava vendo notícia, o rio Amazonas secou, o exército achou um canto de canhão lá. Dos eritrianos romanos, está lá, descobrir, porque está secando o rio Amazonas, o maior rio do Brasil está secando. Mas por quê? Por causa da idolatria do povo, estão destruindo aquilo que Deus deu, estão destruindo a natureza que Deus criou, queimando aquilo que Deus plantou. O homem não plantou, foi Deus que plantou e o homem está destruindo. Aí acha que Deus vai se agradar? Não vai, aí ele vem com a mão pesada. E aí a pessoa fala, mas Deus podia dar uma aliviada, né? Não, ele não vai aliviar. Enquanto o povo dele não se arrepender verdadeiramente, ele não vai aliviar a mão dele. Ele vai apertar cada vez mais. Daqui para frente, ele vai começar a apertar mais. É igual uma moída de cana. Você quer de passar cana, você aperta o parafuso, você vai passar cana, você vai apertar, daqui a pouco não sai mais nada. Só fica um bagaço. Isso aqui. É assim que Deus vai fazer com o povo dele. Enquanto não tirar toda a podridão, o pecado do povo dele, ele vai apertar. Mas aquele que renunciar verdadeiramente, esse ele não vai apertar. Esse ele vai colocar no colo, vai dar comida na boca, porque está sendo fiel, acreditando, confiando nas Escrituras, sabendo que a qualquer momento, que nós estamos pedindo vai acontecer, vai. Quando, pastor? Pergunta para Deus, é isso ele sabe. Eu também quero muita coisa. Eu também queria estar em Minas Gerais agora. Eu também queria estar aposentado. Mas é no tempo de Deus. É na hora que Deus quiser, Ele vai fazer esse milagre. Mas por enquanto estamos aqui, fazendo a vontade dEle. Por enquanto estamos levantando de manhã, né, seu Valdir? Trabalhando para sustentar a família. Até a hora que Ele fechar a porta, eu falar agora, você não tem mais desculpa. Agora eu quero ver qual vai ser a sua desculpa. Você está cansado, cansada. Já te aposentei, já te tirei de serviço. Agora você tem tempo suficiente para me adorar, para me buscar, para fazer a minha obra, fazer a minha vontade. Tem acontecido grandes coisas aí, irmão, na minha vida. Quando na minha oração, se os irmãos entenderam aí, na primeira oração, quando eu falo para a gente estar na fiação mesmo, porque o inimigo ele é sujo. O inimigo ele nos aponta de uma maneira que quem vai receber o que ele está falando, se não tiver na fiação, vai tomar uma não, peraí, vou ver. Aí vai me tirar a satisfação. É normal do ser humano. E é isso que o inimigo quer: nos atormentar. Entrar dentro da nossa casa, nos atormentar de uma maneira terrível, irmãos. Então peça para que Deus more dentro das nossas casas. Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de louvar. Eu vou repetir todo o culto, irmão. Porque a casa aonde o Espírito Santo chegar, os anjos de Deus chegarem, e não tiver nada para apresentar, ele não vai entrar. Mas a casa que tem algo para oferecer para o Senhor, ele vai entrar e vai fazer morada. E se for necessário, ele vai pousar. Ele só vai embora no outro dia para te abençoar até a noite, até na madrugada. É por isso que a Bíblia sempre deixou de claro para nós: medita de dia e de noite. O próprio
Caça de demônio que só se expulsa com jejum e oração. E é verdade. Quando você para de jejuar, quando você para de orar, quando você para de meditar, o inimigo não pode aumentar. Porque você não está buscando o céu, você está permanecendo aqui na terra. Você está na praia, vamos dizer assim. E quem está na praia não se molha, só se queima. E quando você se queima, você não tem a proteção, fica aquelas feridas, daqui a pouco descasca, fica feio a pele, até voltar ao normal. Mas quando você passa uma proteção, você fica vermelho, mas não vai descascar, não fica a pele feia. É essa a proteção que Deus quer dar para nós. Uma proteção espiritual tremenda, que só vai ter, que só vai entregar para aqueles que realmente estão buscando o caminho do Senhor, está buscando Ele, buscando fazer a vontade dEle. Então vamos buscar mais, irmãos. Vamos buscar porque está difícil. Até quem está buscando, tem hora que misericórdia. Vem pensamento. Pô, estou orando, estou jejuando, estou botando propósito, fazendo campanha, não acontece nada na minha vida. Não acontece nada. Não moveu um centímetro, nada. E aí você fala, dá vontade de parar. Mas isso é o inimigo, jogando certo. É nessa hora que você tem que repreender para não. Se não aconteceu esse mês, esse próximo mês não vai acontecer. Então eu vou aumentar minhas orações, eu vou aumentar meu jejum, eu vou aumentar mais a minha busca. Quem sabe, eu aumentando, me apresentando mais para Deus, Ele se acha graça em mim e dá o que eu quero. Entrega o que eu quero, faz o que eu quero, liberta o que eu quero, cura quem eu quero. Mas não aconteceu, ora mais. Você tem 10% para entregar para Deus todo dia. O dia todo, divide o seu tempo. 2 horas e 40 divide. Da hora que você levanta até a hora que você deita, divide 2 horas e 40. Nessa hora é só para fazer isso, depois fazer isso. Isso, vai. Daqui a pouco você já está fazendo 20%. Daqui a pouco você está fazendo 30%. Daqui a pouco você está fazendo 100%. E fazendo as coisas de casa, está fazendo 100% para Deus. E o agradando. Mesmo fazendo as coisas de casa. Você está lá fazendo uma comida. Senhor, agradeço por esse grande arroz que está aqui. Olha que coisa mais linda. Agradeço por esse alho, por essa cebola, por esse óleo que o Senhor colocou, que deu condição de termos dentro de casa. Que o Senhor senta na mesa onde nós devemos almoçar, nós devemos jantar, tomar café. Agradecer, começar a agradecer isso, que é agradecer a Deus pelo prato de comida, pela roupa, pela água, pelo carro, pela saúde. Ele está ficando doente mais, mas se ficou, é tratamento de Deus. Nós temos que entender, irmão, que as enfermidades que estão na nossa vida é Deus tratando nós. É Deus requerindo algo de nós, a gente não está entendendo. Ficou doente no médico. Aí você vai no médico e toma remédio. Vou no doutor, aquele remédio, você vai só trocar o remédio. Mas o remédio está lá no teu quarto. O remédio está do lado da tua cama. Quer você dobrar teu joelho, orar e falar: Senhor, pequei, perdão, mas me cura, Senhor. Alivia um pouco só o parto, então. Nem que vai doer um pouquinho mais, mas alivia. E se ele fez foi sincero, irmão, ou ele cura na mesma hora, quando ele alivia um pouco o parto, você sente um alívio um pouquinho mais, fala: obrigado, Senhor. E aí você sabe que se você errar novamente, aquela enfermidade vai vir em dobro peso, vai aumentar. Então você procura nunca mais errar nos caminhos do Senhor, para que aquela enfermidade, para aquela opressão, para aquele medo que quando você ora, apaga a lâmpada, você já sente aquele arrepio. E se eu abro o olho para orar, fica de olho aberto para orar, por medo que Deus fica de olho aberto. O inimigo, se o olho aberto e fechado, ele vem do mesmo jeito. Se lâmpada acesa apagada, ele vai vir do mesmo jeito. É nessa hora que você tem que repreender. Então, quando você sentiu aquele arrepio de medo, você tem que repreender: Senhor, me cobre com o teu sangue. Jesus, derrama teu sangue sobre a minha vida agora. Desce aqui, Senhor, para ouvir a minha oração. Tome, porque senão eu não vou conseguir orar, perdão. E demônio maldito,
orar e dizer, povo do céu, você sente na hora do alívio. Você sente o alívio, você sente que o inimigo vai embora, mas ele não vai totalmente, ele vai ficar lá. Porque ele é sujo. Porque a própria Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, quer dizer, ele está onde a gente está, irmão. Mas para ele chegar em nós, somos nós que damos legalidade para ele. Ele não vai tocar em nós sem a permissão do Senhor. E tem momentos que Deus fala, pode tocar. Porque já enviei meu servo, já fui pessoalmente, já enviei um anjo no meu filho, então vai lá e toca, quem sabe te ouve agora. Quem sabe no leito de morte, ou numa enfermidade, ou numa falta de alguma coisa de casa, ele vai dar o grito para começar a me buscar novamente. Aí talvez eu venha ouvir a tua voz. É permissão do Senhor, irmãos. Tudo que nós passamos é permissão de Deus. Eu tenho falado para Deus, Senhor, a Bíblia diz que o homem se ajuda com a mulher se torna um corpo só. É a tua palavra, Senhor. Pô, então, mas cadê a minha outra metade? Minha metade está em Minas, eu estou aqui. E quando é que o Senhor vai me levar para juntar com a minha outra metade, para a gente um corpo só? Eu tenho perguntado para Deus. Ele tem ficado no silêncio, irmão. Só quem está separado de alguém sabe que é isso. Mas eu falo uma coisa para os irmãos. Minha esposa está lá. Eu estou aqui. Dói. Mas eu não me separo de Deus. Eu não me separo da presença de Deus. Eu clamo todo dia para Deus. Peço todo dia. Eu estou batendo na porta do Senhor todo dia. Eu paro. Senhor, minha aposentadoria. Senhor, me leva para Minas. Senhor, minha aposentadoria. Senhor, me leva para Minas. Estou batendo na porta dele. Estou igual aquela mulher, aquela viúva lá. Que foi lá no juiz e batia todo dia. Tem que ir para dar para você ver essa mulher aí. Dá aqui o processo dela. Eu estou fazendo isso, irmão. Porque eu estou me lançando aos pés do Senhor. Estou mostrando para Deus o que eu quero. Ele está requerendo algo de mim. Amém. Mas também eu quero algo dele. Porque dói, irmãos. Chegar em casa, só você dentro de casa, na hora de dormir, na hora de vir para a igreja, na hora de orar, você está sozinho em casa, sozinho. Entre aspas. Estou falando da esposa. Eu sei que Deus está lá, sei que os anjos estão lá. Mas não é a mesma coisa, irmãos. Poder se segurar na mão da tua esposa, do teu marido, para orar junto. O casal tem que orar junto. A família tem que orar junto. A família tem que sentar ou na sala ou na mesa e ter comunhão com o céu. Começar a falar de Deus dentro de casa. O pai da família sentar na cabeceira da mesa e reunir a família. Vem, vamos sentar aqui. Fala de Deus um pouquinho para mim. Fala de Deus. E começar, sabe, cada um pouco falar de Deus. Ter aquela comunhão para que Deus se agrada. É a família sagrada de Deus. Mas não, um está no quarto, outro está na sala, outro está na rua, outro está fazendo isso aqui na eu. E Deus está ficando aonde? Na casa do vizinho está buscando? Vamos tomar isso como lição. Reunir a família mais. Deixar um pouco. Tem tempo para televisão, tem tempo para videogame, tem tempo para celular, tem. Eu falo de mim, irmãos. Estou falando porque era assim a minha casa. Depois que aquela televisão saiu de casa, estou falando. Foi isso que Deus tocou em mim. Eu esperei Deus tocar, esperei Deus falar comigo. Quando eu tirei, comecei a ter mais comunhão com o céu. Comecei a orar mais com minha esposa. Começamos a falar mais de Deus. Um pouquinho a gente fala. Ouvimos mais louvor, mais testemunho. Começamos a buscar mais dentro do céu. E se eu quero ver alguma coisa, eu pego o celular. Eu vou lá assistir alguma coisa que é interessante, lógico. Que não vai me tirar da presença de Deus. Eu vejo o testemunho, o filme bíblico, eu assisto.
mas eu busquei mais o Senhor. Pode assistir? Pode, claro que pode. Pode ver? Pode conectar? Pode. Mas cuidado que vai ver se conectar. Mas tire tempo com a família, mais com a família. Reúna mais a família para falar do amor de Deus. Para ter cada um leu. Vamos ler o capítulo de Gênesis 1. Lê o versículo, cada um lê um versículo, sabe? Não preciso explicar, mas cada um lê um versículo. Cada um se interessar por lado. Hoje vamos ler Coríntios, vamos ler Coríntios. Olha, eu quero Mateus, assim vai. Para que Deus se agrade, para que Deus também senta na mesa. Opa, eu quero ouvir. Porque Deus vai ouvir. Mas não seja coração duro. Não tem coração duro. Ah, não, estou cansado. 10 minutinhos só, tá bom. Começa com 10 minutos, depois vai descansar. Amanhã vai 10 minutos. E 10 minutos, daqui a pouco está 1 hora, 2 horas. Daqui a pouco está madrugada, está fazendo uma vigília dentro de casa, falando de Deus, louvando, orando, porque sentiu o gozo. Isso aqui é gostoso, é bom falar de Deus. Nossa, dá uma alegria, nem só eu sinto. No outro dia vai trabalha melhor que todos os empregados, que todo mundo. O que aconteceu? Vocês querem entender o que foi? Então tá bom. Vocês têm 10 minutinhos, né? Então vamos orar. Como assim, né? Comecei com 10 minutos. Agora eu oro 3, 4 horas e venho trabalhar. Porque assim Deus se vê conosco. É igual a uma torneira, é igual a uma mina. Começa lá no monte, lá em cima. Começa uma protejinha, devagarzinho, filetinho. Só que vai descendo, vai aumentando. Transforma num tanque, num viagem, daqui a pouco também no oceano. É devagar. Trabalhar com Deus na nossa vida é devagar. Não é de uma vez. Porque se é de uma vez, a gente não entende nada. Tem que ser devagarzinho. É como levantar uma parede, é tijolo, de massa, de pedra em pedra. Daqui a pouco você olha, está pronta a minha casa. Que bonita que ficou. Olha, ficou bonita. É assim Deus. Ele vai apertando aqui, batendo aqui, amassando aqui, ajudando aqui, restaurando aqui, tancando aqui. Daqui a pouco, olha que base bonita que você é. Olha como você está lindo novamente na minha presença. Está olhando, olha no espelho. Olha como você está lindo. Olha como você está perfeitinho para mim. Olha como você está me adorando. Doeu, mas foi necessário, é necessário, gente, ser moído por Deus. É melhor ser moído por Deus do que ser moído pelo inimigo, porque o inimigo ele vai moer e vai jogar no canto e deixar lá destruído. Como aí você vê aquela Colândia, como você vê esses moradores de rua, os alcoólatras saem do bar, bebeu com todo mundo, pagou para todo mundo, aí cai na rua, fica ali, dorme ali, vomita, fica ali, e quem estava junto, vai embora. Esses são seus amigos do mundo, mas os amigos de Deus, você está passando necessidade, você não falou nada para ninguém, mas Deus fala assim: ó, casa do meu servo está precisando de um prato de comida, leva lá. Você vai levar com amor, olha, eu sei, eu estou pronto aqui, ó. E aí você fala: poxa vida, ninguém sabia, ninguém sabe, mas Deus sabe, e Ele sabe quem Ele usa para fazer a vontade dEle. Não é todo mundo que está preparado. Eu quero ser pastor, não. Eu quero ser evangelista, não. É Deus que sabe. É Deus que sabe o momento certo, a hora certa de fazer toda a transformação. Glória a Deus. Porque não adianta ter só nome pastor, mas não ter unção. É diferente. Primeiro você tem que ter unção e depois o nome. Porque sem a unção e sem a ajuda do céu você não faz nada. Você não destrui nada. Você não vai nem saber o que falar. Você vai ficar falando, ninguém vai entender. É como Filipe, que foi tomado pelo Espírito Santo. Olha, Deus me levanta. E apareceu na carruagem do meu grupo que tinha ido adorar a Deus na cidade, porque na cidade ele não podia. E ele estava voltando e estava lendo Isaías. Aí Filipe falou para ele: o que você está lendo? Ele falou assim: estou lendo Isaías. Ele falou assim: só que tem um problema. Eu
pregou para ele, ensinou para ele, falou de Deus. Aí ele viu uma poça d'água e falou assim: o que te impede de mim ser batizado? A água está aí. Ele foi tão bem, então. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele para outro lugar. Mas ele teve o desejo de conhecer a Escritura e teve o desejo de se entregar a Deus. Ele era já um servo de Deus, mas ainda não era batizado porque ele fazia tudo escondido. E depois daquele dia, talvez, a palavra diz sobre isso, talvez depois daquele dia lá, ele começou a servir a Deus na cidade dele, adorar a Deus na cidade dele, sem medo de retaliação dos reis, dos patrões dele. Então que a gente toma essa lição de Ló hoje, que a gente pode estar num lugar, mas não fazer parte daquele lugar, fazer a diferença daquele lugar. É você entrar num lugar e o Espírito Santo te incomodar para você sair daquele lugar, não ficar ali, porque ali já não é mais o teu lugar. Foi parte da tua vida, fez parte da tua vida mundana. Hoje você faz parte de uma vida espiritual. Então você não pode estar no mesmo lugar que você estava quando era do mundo, a não ser que tenha uma alma para ser ganha lá. Aí você entra, faz o que Deus manda e sai. Se os teus amigos, né, vai embora, bata o pé, tira o pó da tua sandália e vai embora. Porque amigo verdadeiro, amigo fiel que nós temos é o Espírito Santo que está aqui conosco, que foi deixado aqui para nos consolar, para nos ensinar, para nos instruir o caminho que nós devemos andar. Se nós queremos andar na verdade, então nós temos que ser sinceros. Agora, se a gente quiser andar na mentira, então a consequência é de cada um. Eu não posso pegar você pela mão e trazer você à força. Senta aí, fica aí, nada vai adiantar. O corpo está aqui, mas a mente está lá no mundo. Agora, quando alguém chega assim, olha, você vai para o culto hoje? Você me dá uma carona? Bora? Ele vai sentar do teu lado. Quando acabar a palavra, ele vai falar: poxa, já acabou, está tão gostoso. E ele vai embora comentando com você: que palavra, que é isso, como que é? No outro dia, vai falar: quando tem culto, vai começar a te incomodar. Quando tem culto, quando tem culto, vamos para uma igreja, você leva uma igreja. Porque ele sentiu o desejo de conhecer esse Deus que nós estamos conhecendo aqui de graça. De graça. Nós não estamos pagando nada para Deus, nós estamos pagando sim. Sinceridade está na presença dele, mas nós temos que devolver aquilo que ele nos dá: amor, carinho, dedicação, sinceridade, fidelidade, obediência e principalmente temor. Temer a Deus, ter temor, porque aquele que não teme a Deus está fora dos caminhos do Senhor, está totalmente fora dos caminhos do Senhor. Mas aquele que teme, que sabe que se for fazer qualquer coisa está errado, não vai fazer mais. Não vai fazer mais. Amém? Vamos orar?